Olá, bem-vindos mais uma vez ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Estamos na 37ª rodada da Série B, a penúltima rodada da Série B. E nessa rodada nós poderemos ter definições dos 4 rebaixados, né? Nessa rodada vamos poder saber, talvez vamos poder saber os 4 clubes rebaixados, a Série C, conhecer o restante dos rebaixados e também talvez conhecer até todos os times que sobem para a Série A do ano que vem do Brasileirão. Então vamos analisar aqui primeiro a parte de baixo da tabela e depois vamos analisar a parte de cima, quais são as equipes que têm chance de acesso e o que cada time precisa fazer nessa rodada. Começando pela parte de baixo. Paysandu e Volta Redonda já estão rebaixados. Vocês veem aqui os dois de vermelho. O Paysandu e o Volta Redonda estão já rebaixados. O Paysandu foi rebaixado há 2 rodadas, acho que há 2 rodadas atrás, e o Volta Redonda foi rebaixado na última rodada, né? Na rodada 36. O que acontece? Nesse instante que eu estou gravando aqui com vocês, acabou de começar Amazonas e Paysandu. Amazonas e Paysandu. Paysandu e Amazonas estão jogando nesse momento. E o Amazonas, ele precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito. Ele precisa vencer esse jogo. E ele precisa torcer para que amanhã essas 3 equipes aqui, a Ferroviária, o Atlético de Minas e o Botafogo de Ribeirão Preto, não pontuem, não vençam os seus jogos amanhã. Então o Amazonas ele precisa primeiro vencer esse jogo contra o Paysandu de qualquer jeito. O jogo tá 0-0, acabou de começar. E amanhã ele vai estar na torcida, né? Se ele ganhar o jogo hoje, ele amanhã fica na torcida contra Ferroviária, Atlético e Botafogo. Se ele empatar ou se ele perder do Paysandu, ele está rebaixado. Essa é a situação do Amazonas. A situação dos 3 aqui. Os 3, eles podem se livrar do rebaixamento nessa rodada, né? Ou ter que lutar até a última rodada, dependendo dos jogos de cada um. O que acontece? O Atlético, ele enfrenta o Coritiba no Couto Pereira. O Coritiba, todos nós estamos acompanhando, para quem acompanha a Série B, o Coritiba está a uma vitória do acesso. Então, o Atlético vai ter que ir ao Couto Pereira e se ele sonha permanecer, se ele não quer cair para a Série C, ele vai ter que vencer o Coritiba no Couto Pereira. A Ferroviária enfrenta o Atlético Paranaense amanhã, no mesmo horário, 4h30 da tarde. Os jogos são todos no mesmo horário, amanhã, 4h30 da tarde. A Ferroviária enfrenta o Atlético Paranaense em Araraquara, né? O Atlético Paranaense também briga pelo acesso. Daqui a pouco vamos ver a situação lá na parte de cima da tabela. Mas a Ferroviária também precisa vencer esse jogo contra o Atlético Paranaense amanhã. E o Botafogo de Ribeirão Preto, ele joga contra o Criciúma. Ele joga contra o Criciúma amanhã no Heriberto Rilse, em Criciúma. E ele também precisa pontuar, ele também precisa vencer esse jogo para se ver tranquilo, se ver livre de qualquer risco de volta à Série C. O detalhe é o seguinte: as 3 equipes aqui fazem jogos contra equipes que estão lutando pelo acesso, né? O Atlético pega o Coritiba, a Ferroviária pega o Atlético Paranaense e o Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta o Criciúma. A Ferroviária é o único dos 3 que joga em casa, né? A Ferroviária enfrenta o Atlético Paranaense em Araraquara. O Atlético joga no Couto Pereira e o Botafogo de Ribeirão Preto pega o Criciúma em Criciúma. Então, os dois vão ter que procurar vitórias aí fora de casa, para tentar alguma coisa fora de casa para se ver livre de qualquer risco de rebaixamento.
E o Operário tem alguma chance de rebaixamento, mas o Operário, ele tá com 44 pontos, ele joga contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense está aqui, com 51 pontos na 10ª posição. O Atlético Goianiense não tem mais chances de subir para a Série A. O Operário, um ponto salva o Operário. O jogo é fora de casa, mas se o Operário conseguir um empate, ele já garante a permanência na Série B. Ele pode se garantir até mesmo com derrotas, com uma derrota. Se ele perder o jogo, ele só depende aí ele torce por tropeços aqui de alguns times aqui de baixo para ele estar livre de qualquer chance, qualquer risco de rebaixamento. Agora vamos para a parte de cima da tabela, analisar os times com chance de acesso. Esse pessoal aqui de baixo não tem mais chance de acesso, tá, galera? Avaí, Atlético Goianiense, Cuiabá, Vila Nova e América Mineiro, esses times já não tem mais chance de acesso. Chance de acesso aqui vai do CRB ao Coritiba. O CRB, ele é o time que tem a situação mais difícil para subir. Ele tem 53 pontos e ele precisa vencer os seus 2 últimos jogos e ele precisa de uma combinação milagrosa para subir. Ele precisa torcer para todos esses times que estão acima dele, até o Atlético Paranaense, mas eu diria até o Remo, mais ou menos, né, pro CRB subir. Seria uma combinação realmente milagrosa. E assim, se acontecer isso, realmente é um grande milagre, é um dos maiores milagres assim de um time conseguindo o acesso da Série B para a Série A. Né? Se acontecer isso, né, ele vai a 59 pontos, e aí ele chega aqui, ele ultrapassaria, por exemplo, a Chapecoense. Se a Chapecoense perder os 2 jogos, o Chapecoense, Criciúma e Goiás e o Novo Horizontino também perderem os seus jogos, ele passa todo esse pessoal e ele chega no mínimo em quarto aqui. Se o Remo e o Atlético Paranaense perderem, ele pode chegar também ali, não sei, dependendo ali dos critérios de desempate, ele pode chegar até terminar em terceiro ali na Série B, mas convenhamos, o CRB tem a situação mais difícil, e eu tô lembrando aqui do CSA, né? O CSA foi rebaixado para a série C, foi rebaixado na Série C, o CSA estava na Série C, foi rebaixado na última rodada da Série C para a Série D, numa combinação improvável, e eu fico pensando no torcedor do CSA, podendo ver essa situação acontecer, ao contrário, vendo o seu rival tendo uma combinação assim bem improvável e subindo de divisão. Que 2025 seria para o torcedor aí do CSA. O Novo Horizontino agora. O Novo Horizontino tem 57 pontos. Ele luta para terminar com aquele fantasma, né, de não subir ali para a Série A. O Novo Horizontino, ele pode ir para o G4 nessa rodada. Se o Novo Horizontino vencer o seu jogo amanhã, o Novo Horizontino joga amanhã. Se o Novo Horizontino vencer o seu jogo, ele precisa, pelo menos assim, ele precisa torcer por derrotas. Ele precisa torcer para empate ou derrota de Goiás, Criciúma e Chapecoense, pelo menos, para que ele possa chegar pelo menos em quarto lugar e aí ele assumir um lugar no G4. Ele também torce, obviamente, para derrotas do Remo e do Atlético Paranaense, para poder talvez até chegar em segundo lugar. Mas assim, acho que o foco dele é mais em Goiás, Criciúma e Chapecoense, né? Torcendo aqui para pelo menos o Goiás, o Criciúma e o Chapecoense empatarem e irem a 59 e ele vencer o seu jogo e ir a 60 pontos. O Goiás e o Criciúma precisam basicamente da mesma coisa, né? Eles precisam que a Chapecoense perca, ele precisa que os times aqui de cima, Atlético e Remo, percam, e eles precisam que a Chapecoense perca o seu jogo amanhã para que pelo menos um dos dois consiga chegar ali no G4. Começando pelo Goiás. O Goiás torce contra a Criciúma, ele torce contra Novo Horizontino, torce contra a Criciúma, né, para o Criciúma fazer pelo menos 59 pontos, empatar pelo menos, ele ganhar o seu jogo. Ele torce contra a Chapecoense, para a Chapecoense empatar ou perder o seu jogo, para que ele possa entrar no G4. Claro, ele seca também o Novo Horizontino, ele precisa do Novo Horizontino perdendo o seu jogo. E ele torce, obviamente, para derrotas aqui
para empate ou derrota do Atlético Paranaense e ou do Remo também, para que ele possa entrar no G4. A mesma coisa o Criciúma. O Criciúma precisa vencer o seu jogo, torcer para derrotas de Goiás e Novo Horizontino, e ele precisa que a Chapecoense também empata ou perca, né, para que ela possa pelo menos entrar aqui na quarta posição, pegar essa quarta posição aqui da rival Chapecoense, e lógico que ela seca também Remo e Atlético Paranaense, para que os dois pelo menos empatem os seus jogos, para que ela, vencendo o seu jogo, ela vai a 61 pontos. Então são essas as situações. E chegamos ao trio aqui, Remo, Atlético e Coritiba. Remo, Atlético e Coritiba, eles lutam não só pelo acesso, como também pelo título. O Coritiba, se ele ganhar o jogo dele amanhã, o Coritiba subiu. O Coritiba subiu e ainda garante o título. Se o Coritiba não vencer, se o Coritiba ele empatar ou perder o seu jogo, a chance de título ainda se mantém. O Atlético Paranaense, ele precisa ganhar o seu jogo para ir a 62 pontos, encostar no Criciúma, o Remo a mesma coisa, e aí a briga pelo título fica aberta. E aí até uma briga assim, se o Coritiba perder o jogo dele amanhã, o acesso do Coritiba fica ameaçado, porque o Coritiba vai ter que ganhar na última rodada fora de casa. Então o Coritiba tem tudo para se garantir nessa rodada, porque o Coritiba joga em casa contra o Atlético na última rodada, nessa rodada 37, basta o Coritiba vencer o seu jogo, que ele volta para a Série A e ainda garante o título. E também, né, a Chapecoense, ela também tem uma chance de subir, né? Se a Chapecoense vencer o seu jogo, ela vai a 61 pontos, e ela torce para que esse pessoal de baixo não ganhe, e aí ela possa alcançar aqui, porque a Chapecoense ela chegaria a 18 vitórias, e aí o Criciúma, o Goiás, eles só poderiam chegar a 17 vitórias. Se eles perderem o jogo, se eles empatarem também, né? Se eles perderem ou empatarem, Criciúma e Goiás, eles só poderiam chegar a 17 vitórias. E a Chapecoense teria 18 vitórias. Então a Chapecoense pode até subir nessa rodada, dependendo da situação. Só o Novo Horizontino não, né? O Novo Horizontino precisaria vencer o seu jogo e torcer contra a Chapecoense. Essa aí é a situação, toda a situação dessa rodada aí, 37 do campeonato da Série B. Só para passar aqui os jogos da rodada, só lembrando, Paysandu e Criciúma se enfrentam nesse momento, o jogo está rolando, o jogo está em andamento e está 0-0 ainda no primeiro tempo, já está rolando esse jogo aí na Série B, Paysandu e Amazonas. O Amazonas precisa vencer o jogo para garantir o acesso, para garantir a permanência dele na Série B. Os jogos de amanhã, todos às 4h30 da tarde. CRB e Vila Nova, o CRB precisa vencer para ter chance de acesso. O Coritiba enfrenta o Atlético, se o Coritiba ganhar ele sobe, o Atlético precisa ganhar para se manter na série B. O Avaí pega o Remo, o Avaí não tem mais chance de acesso, o Remo ele luta pelo acesso e luta também pelo título. O Volta Redonda já rebaixado recebe a Chapecoense em casa. A Chapecoense precisa vencer o jogo para pelo menos se manter no G4, para garantir pelo menos a manutenção ali na quarta posição. O Atlético Goianiense pega o Operário, o Atlético Goianiense não tem mais chance de acesso, o Operário basta um pontinho para ele livrar qualquer risco de rebaixamento. O América Mineiro enfrenta o Cuiabá, dois times que não tem mais chance de nada, de acesso ou de rebaixamento. A Ferroviária pega o Atlético Paranaense, a Ferroviária precisa vencer para se livrar do rebaixamento, o Atlético Paranaense precisa ganhar para manter aí a chance de subir e também a chance de título, né? De repente conseguir derrubar o seu grande rival aí, Coritiba, na disputa pelo título da Série B. E o Criciúma pega o Botafogo de Ribeirão Preto, o Criciúma luta pelo acesso, o Criciúma precisa ganhar o jogo para tentar subir,
para a primeira divisão, e o Botafogo de Ribeirão Preto precisa da vitória para se manter na Série B, para não cair para a Série C do ano que vem. E por último, o Goiás enfrenta o Novo Horizontino. Esse aqui é confronto direto, né? Eu falei que o Goiás e o Novo Horizontino, eu não estava citando os jogos, né? Goiás e Novo Horizontino é confronto direto. O Goiás enfrenta o Novo Horizontino, então é confronto direto. O Novo Horizontino, se vencer, ele vai a 60 pontos. Ele dá uma atrapalhada no Goiás aqui, né? E aí ele torce para Criciúma e Chapecoense, para que Criciúma e Chapecoense não vençam, e aí ele possa, de repente, subir para entrar no G4. Esse é confronto diretaço aqui, Goiás e Novo Horizontino. Goiás e Novo Horizontino se enfrentam no estádio da Serrinha. Essa é a situação dessa 37ª rodada da Série B. Vamos ver aí quem sobe, quem vai ser rebaixado né, vamos ver se os rebaixados e os times que vão subir virão nessa rodada 37. É isso. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.